Olá, meus caros. Sem mais demora, bora pro vídeo. A civilização de Mohenjo-Daro, um dos mais fascinantes e antigos centros urbanos do mundo, ergueu-se nas planícies do rio Indo há mais de 4.000 anos. Suas ruas geométricas, avançados sistemas de saneamento e impressionantes estruturas de tijolos revelam uma sociedade notavelmente sofisticada para sua época. No entanto, apesar de seu esplendor e inovação, Mohenjo-Daro foi abandonada de maneira misteriosa e até hoje historiadores, arqueólogos e cientistas buscam respostas para o enigma de seu desaparecimento. Para entender o que aconteceu com Mohenjo-Daro, precisamos primeiro mergulhar em sua história. Datada aproximadamente de 2600 a 1900 a.C., Mohenjo-Daro era uma das principais cidades da civilização do Vale do Indo, que floresceu ao lado de outras cidades como Harappa, Dholavira e Lothal. Essa civilização se estendia por uma vasta região que cobre hoje partes do Paquistão, Índia e Afeganistão, e era caracterizada por uma surpreendente uniformidade cultural, arquitetônica e administrativa. Mohenjo-Daro impressionava desde sua fundação. Suas ruas eram traçadas em ângulos retos, formando um padrão de grade semelhante às cidades modernas. As casas, construídas com tijolos cozidos, tinham poços privados e banheiros conectados a um sofisticado sistema de drenagem, algo inédito naquele período. No centro da cidade erguia-se o chamado Grande Banho, uma estrutura monumental que provavelmente tinha funções religiosas ou sociais, indicando uma sociedade preocupada com higiene, ritual e vida coletiva. Mas o que tornou essa civilização tão impressionante também levanta questões sobre seu fim repentino. Por que uma cidade tão avançada, com milhares de habitantes e recursos desenvolvidos, foi abandonada? Quais forças poderiam ter causado o declínio de uma das maiores civilizações da antiguidade? Durante décadas, várias hipóteses foram propostas, e nenhuma delas pode ser considerada definitiva. Uma das teorias mais antigas e persistentes sugere que Mohenjo-Daro foi vítima de invasões. No início do século XX, quando os primeiros arqueólogos britânicos estudaram as ruínas, encontraram esqueletos nas ruas e em casas, levando à suposição de que um massacre teria ocorrido, talvez causado por povos arianos vindos do norte. Essa narrativa, no entanto, foi sendo revisada ao longo dos anos. Evidências de conflito generalizado são raras, e a quantidade de corpos encontrados não condiz com um evento de destruição em massa. Além disso, análises recentes indicam que os esqueletos podem ter sido enterrados de maneira normal para a cultura local, e que a ideia de um ataque violento perdeu força diante dos novos dados. Outra linha de investigação aponta para causas ambientais. O rio Indo, elemento vital para a existência de Mohenjo-Daro, tem um histórico de mudanças de curso e enchentes devastadoras. Sabe-se que o ambiente ao redor da cidade sofreu alterações ao longo dos séculos, com períodos alternados de cheias intensas e secas prolongadas. Camadas de sedimento encontradas nas ruínas sugerem que inundações repetidas atingiram a cidade, danificando edifícios e forçando a população a reconstruí-los continuamente. Essa instabilidade ambiental poderia ter tornado a vida cada vez mais difícil, levando eventualmente ao abandono da cidade. A escassez de recursos naturais, como madeira e metais, também pode ter contribuído para o declínio. À medida que a população crescia, a pressão sobre o meio ambiente aumentava. A derrubada de florestas para a obtenção de lenha e expansão de áreas agrícolas pode ter levado à erosão do solo e à diminuição da fertilidade das terras. Isso, combinado com possíveis alterações climáticas, pode ter provocado uma crise alimentar. Pesquisas arqueológicas e paleoambientais recentes sugerem que por volta de 1900 a.C. houve uma grande mudança climática na região do Indo. O clima tornou-se mais árido, os monções enfraqueceram e os cursos de água diminuíram, prejudicando a irrigação e tornando inviável a agricultura intensiva que sustentava grandes populações urbanas. Esse fenômeno, conhecido como Evento Árido do Indo, não afetou apenas Mohenjo-Daro, mas toda a civilização do Vale do Indo, levando ao declínio das cidades e à dispersão de seus habitantes para vilarejos menores. Além disso, as relações comerciais que mantinham a riqueza de Mohenjo-Daro também sofreram rupturas. A cidade mantinha contato com regiões distantes, como a Mesopotâmia, exportando produtos como tecidos, contas de pedra e metais preciosos. O colapso dessas rotas comerciais, provocado por instabilidade política ou mudanças climáticas em áreas vizinhas,
pode ter contribuído para o empobrecimento da elite local e a desintegração da ordem social. Outro ponto intrigante é a ausência de marcadores claros de poder centralizado, como palácios monumentais ou túmulos reais, em Mohenjo-Daro. Isso sugere que a sociedade era relativamente igualitária e descentralizada, sem uma liderança forte capaz de organizar a recuperação diante de crises sucessivas. Quando as adversidades se acumularam, a cidade não encontrou meios de se reinventar, levando ao esvaziamento gradual de sua população. A escrita da civilização do Vale do Indo, composta por centenas de símbolos ainda não totalmente decifrados, permanece como um dos maiores mistérios da arqueologia. Sem poder ler seus registros, sabemos pouco sobre o cotidiano, as crenças e as decisões tomadas pelos habitantes de Mohenjo-Daro nos momentos finais de sua história. No entanto, artefatos encontrados nas escavações, selos, estatuetas, ferramentas e objetos de uso cotidiano indicam uma vida cultural rica e diversificada. Quando Mohenjo-Daro foi finalmente abandonada, por volta de 1910, a cidade já enfrentava décadas de dificuldades. O fim não foi súbito nem violento, mas resultado de uma combinação de fatores ambientais, econômicos, sociais e possivelmente sanitários. A população se dispersou, migrando para áreas rurais ou para outras regiões menos afetadas pelo colapso ambiental. O conhecimento acumulado em engenharia, urbanismo e organização social não foi totalmente perdido, mas foi diluído e transformado nas culturas posteriores do subcontinente indiano. Séculos se passaram antes que os vestígios de Mohenjo-Daro fossem redescobertos. Apenas no início do século XX, as escavações trouxeram à luz os restos dessa cidade extraordinária, revelando ao mundo um passado tão avançado quanto misterioso. Hoje, Mohenjo-Daro é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e inspira estudos e debates sobre a resiliência e a vulnerabilidade das civilizações humanas. O legado de Mohenjo-Daro vai muito além de suas ruínas. Sua existência desafia nossas noções sobre o ritmo do progresso humano e nos lembra que até as sociedades mais avançadas podem ser abaladas por forças naturais ou mudanças imprevistas. A ausência de armas em larga escala e fortificações maciças sugere que os habitantes priorizavam a vida comunitária e o comércio em vez do conflito. Sua engenharia urbana, baseada em princípios de higiene e planejamento, serviu de inspiração para muitas gerações futuras. Os mitos em torno do desaparecimento de Mohenjo-Daro também fazem parte de seu fascínio. Alguns escritores sugeriram, de forma fantasiosa, que armas de destruição em massa teriam sido usadas na cidade, baseando-se em relatos de esqueletos radioativos ou vitrificação de tijolos. No entanto, essas teorias foram desmentidas por estudos científicos rigorosos. Os níveis de radiação encontrados nas ruínas não excedem os valores naturais do solo da região, e não há evidências de explosões nucleares ou tecnologias avançadas desse tipo. O declínio de Mohenjo-Daro, portanto, deve ser entendido no contexto das mudanças ambientais e sociais que afetaram todo o Vale do Indo. O colapso gradual da infraestrutura, a dificuldade de manter a produção agrícola e a necessidade de adaptação a um clima cada vez mais hostil levaram ao abandono das grandes cidades e ao surgimento de comunidades menores e mais autossuficientes. Esse processo foi semelhante ao que ocorreu com outras civilizações antigas, como a Maia, na América Central, e a Suméria, no Oriente Médio. A história de Mohenjo-Daro é, assim, uma lição sobre a complexidade das sociedades humanas e sua relação com o meio ambiente. Demonstra como o sucesso de uma civilização depende não apenas de sua capacidade técnica e organizacional, mas também de fatores externos, muitas vezes imprevisíveis. As inundações, a seca, o esgotamento dos solos e a fragmentação das redes comerciais criaram uma tempestade perfeita que, ao longo de gerações, minou as bases da vida urbana no Vale do Indo. Hoje, arqueólogos continuam a explorar Mohenjo-Daro, tentando decifrar seus mistérios e preservar suas estruturas ameaçadas pela erosão e pela elevação do lençol freático. O sítio, apesar de protegido, enfrenta desafios modernos, como o turismo descontrolado, a poluição e a falta de recursos para sua conservação. Ainda assim, permanece como um testemunho silencioso da engenhosidade, da criatividade e da fragilidade da condição humana. Enquanto caminhamos pelas ruas silenciosas de Mohenjo-Daro, é impossível não sentir a presença dos antigos habitantes, homens, mulheres e crianças que viveram, trabalharam, sonharam e enfrentaram desafios semelhantes aos nossos.
Suas casas, banhos e oficinas ainda guardam marcas de uma vida cotidiana vibrante, interrompida não por guerras ou invasores, mas por forças tão poderosas quanto invisíveis. O mistério de Mohenjo-Daro, portanto, está longe de ser completamente solucionado. Novas descobertas arqueológicas, avanços na análise de DNA antigo, estudos de paleoclimatologia e a eventual decifração da escrita do Indo poderão, no futuro, trazer respostas mais detalhadas sobre os últimos dias da cidade. Por ora, o que sabemos é que Mohenjo-Daro foi vítima do próprio sucesso. Uma sociedade complexa, dependente de um ambiente frágil, que não conseguiu se adaptar a tempo às mudanças que a cercaram. Assim, a história de Mohenjo-Daro serve como um convite à reflexão. Nos lembra que o progresso material e tecnológico, por mais impressionante que seja, não garante a sobrevivência de uma civilização. A capacidade de adaptar-se, de respeitar os limites do ambiente e de manter a coesão social são fatores fundamentais para a longevidade das sociedades humanas. Enquanto admiramos as ruínas silenciosas dessa antiga cidade, somos lembrados de que nossa própria civilização não está imune às mesmas forças que um dia derrubaram Mohenjo-Daro. O estudo de seu desaparecimento é, portanto, mais do que uma busca arqueológica. É um alerta e uma inspiração para o presente e o futuro da humanidade. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.